E aí, sétimo ano, vamos corrigir o exercício 2? O exercício 2 diz o seguinte para vocês, olha. Ele dá 2 poemas e pede para que você faça o que nos 2 poemas? Olha lá, brinca-se, ó, nos 2 poemas, brinca-se com as definições, empregando-se orações com predicado nominal. Grife os versos em que há predicado nominal. Indique o verbo de ligação e o núcleo do predicado. Olha, se ele pede para você grifar o predicado nominal, provavelmente eu tenha algum outro predicado, nós não usamos ainda, mas vocês vão ver à frente que nós vamos chamar de predicado verbal. E aqui ele diz assim, ó, os adultos são pessoas. Eu sei que aqui eu tenho o verbo, então eu já tenho uma oração, nós estudamos isso. Então eu vou cortar aqui. Que esqueceram outro verbo às grandes distâncias dos passos da infância. Bom, então só tenho mais esse verbo aqui. Então eu tenho uma oração e aqui eu tenho a segunda. Oração 1, oração 2. Se vocês observarem esse esqueceram, vocês vão perceber que esse verbo ele traz um significado dentro de si. Então ele pode ser chamado verbo significativo ou verbo nocional. Porque ele tem um significado, ele tem uma noção, ele quer dizer esquecer, quer dizer não lembrar das coisas. Já aqui no primeiro ele diz assim, ó, adultos são pessoas. É claro que tudo isso aqui qualifica pessoas, mas não faz parte desta oração. Então eu tenho aqui o verbo, que é o verbo ser, ok? Então já sei o que é o verbo ser. E ele pede para você grifar o predicado nominal. Olha, adultos são pessoas. Adultos conjuga o verbo ser, são. Encontrei o verbo, aqui está o sujeito, tudo bem? Predicado nominal. E ele pede para vocês ainda aí o verbo de ligação. Quem liga adultos a pessoas? O verbo que está aqui, ó, o verbo de ligação. E aqui eu tenho o que nós vamos chamar de predicado nominal. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Até daqui a pouco. E aí, sétimo ano, vamos corrigir então agora a segunda parte do exercício, que é o poema 2. O poema 2 vai dizer assim, ó. Tem cidade que parece adolescente, aumenta o corpo a todo momento, parece bolo cheio de fermento. Tá? Então, olha, vamos lembrar que o verbo parecer, ele também é um verbo de ligação. Eu deixei 2 vídeos para vocês para falar sobre o predicado nominal. Ele fala só o predicado nominal e explicando, falando da importância dos verbos de ligação. E teve um videozinho de 1 minutinho, que era com desenhos e tal, que ele falava apenas quem eram esses verbos de ligação. Dentre eles, vocês já tinham o verbo parecer. E aqui eu tenho um que. Olha só, esse que aqui, ó, ele geralmente introduz, tá, uma outra oração. E é como se esse que fosse igual ao termo cidade, porque ele é um pronome relativo, ele é igual ao termo anterior. Então assim, ó, cidade parece adolescente. Quem parece adolescente? Cidade. Mas o que tem de mais importante aqui, o que caracteriza o termo cidade, né, é o adolescente. Então por isso, olha, tudo isso aqui, ok, vai ser... Aí você pergunta assim, professor, mas quem é o sujeito? É o tem cidade ou é o quê? É o quê? Fica tranquilo, isso é assunto lá pra frente, 9º ano, ensino médio, a gente se encontra no 2º ano também, hein? E aí ele fala assim, ó, que parece adolescente. Então, esse adolescente, isso aqui, ó, é o predicado. Predicado nominal. Saiu um pouquinho, que talvez minha cabeça interrompa aí. Predicado nominal. E o termo principal, que vai ser o núcleo. Nós sabemos que o núcleo do predicado nominal, já nós vimos, é um nome, não é o verbo. Lembra-se disso? Então vai ser o termo adolescente. Esse é o núcleo que se liga aqui a esse sujeito, cidade. Que aqui está representado pelo quê? Tudo bem? Depois, olha aqui esse verbo, aumenta. Ele tem significado em si? Aumenta, aumentar, tem uma ação, um significado, uma noção. Então eu sei que aqui, nesse trecho do poema, eu não tenho predicado nominal. Mas volta aqui o parece, ó. E esse parece, ele tem aqui agora um sujeito oculto que eu consigo determinar pelo contexto. Quem é? Cidade. Mas tudo bem, nós não vamos falar desse sujeito oculto agora. Mas eu tenho aqui, ó, o verbo parecer, então tudo isso aqui vai ser predicado nominal. E ele tem que ter um núcleo. A cidade parece o quê? Bolo cheio de fermento. Tudo isso aqui refere-se à cidade. Então, cidade... E ela está brincando, né? O que esse poema diz? Que as cidades crescem, né, muito rápido, né? Toda hora em transformação. Por quê? Compara a cidade ao corpo, ao corpo do adolescente. Tudo bem? Até mais. Logo mais corrigiremos o próximo exercício.